Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai estar dando início no terceiro bimestre, a unidade 5. Tem uma atividade do projeto I do livro 2, que eu vou explicar para vocês depois via Meet, mas essa aula é toda voltada já para o livro 3, unidade 5. Vamos lá? Caso você não tenha pego o seu livro, eu vou dar 5 segundinhos aí para você pegar seu livro. Aperta o pause no vídeo. Pega o seu livro, pega o seu marca-texto, que vai ser de extrema importância para ti. Beleza, já deu tempo. Agora espero que você já tenha apertado o play e a gente vai começar a nossa aula. Relevo, unidade 5. Eu mudei um pouquinho o formato aqui dos slides e creio eu que dessa forma vai ficar muito melhor de visualização para você. A outra estava péssima. Essa agora eu acho que eu acertei, viu? Vamos lá. Tema 1, estruturas da Terra. Olha que bonitinho que ficou. Agora a marcação do texto. Estrutura da Terra. Formação e transformação do planeta Terra. Acredita-se que o Big Bang tenha originado os primeiros elementos do universo, que ao longo de bilhões de anos formaram tudo o que existe hoje. Planetas, galáxias, corpos celestes e toda a matéria encontrada nos planetas. Até aí, pronto. Existem duas teorias, uma que se chama teoria criacionista e outra que se chama teoria evolucionista. A teoria criacionista, ela acredita que Deus ele formou todas as coisas. Até na Bíblia, se a gente abrir a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, diz que Deus ele criou os céus e a terra, criou os ecossistemas, criou o homem do pó da terra e a mulher que foi criado através da costela de Adão, o primeiro ser vivo na Terra. Isso é a teoria criacionista, que vai dizer que Deus criou todas as coisas. E há também a teoria evolucionista, que vai dizer que através de uma única partícula, toda a matéria estava reunida nessa partícula, que ela se sobreaqueceu e ocorreu uma grande explosão. Através dessa grande explosão, que é denominada como Big Bang, todas as coisas foram formadas, as galáxias, os planetas, todos os corpos celestes, as estrelas, o universo em si como um todo e o planeta Terra. Essa é a teoria da evolução, teoria evolucionista de Charles Darwin, evolução das espécies. Existem essas duas teorias, a criacionista e a evolucionista. Nenhuma das duas elas são comprovadas cientificamente, por conta que não dá para se criar novamente um universo e também a ciência não consegue explicar o trabalho de Deus. Então essas duas elas ficam como teorias por conta que não conseguem ser explicadas cientificamente. Aí você pega a que é melhor para ti, certo? Que você acreditar que for mais favorável para você, você pega como base para a tua vida. Prosseguindo aqui. Nosso planeta que se originou há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, ou seja, a Terra ela é muito antiga, 4,6 bilhões de anos. Nós temos dois marcos históricos, que é a história da Terra e a história do homem. A história da Terra a gente vai chamar de tempo geológico. A história do homem a gente vai chamar de tempo cronológico. Então o Célio, professor de história de vocês, ele vai se utilizar muito a escala temporal do tempo cronológico. Aí vai dividir aí em tempo medieval, moderna, a clássica, deixa eu ver aqui, a idade das pedras, pedra polida, pedra lascada. Creio eu que ele já explicou tudinho isso daí para vocês. Na geografia a gente vai estudar o tempo geológico, que é o tempo da Terra, que é muito mais antigo do que o homem. 4,6 bilhões de anos atrás. A Terra antigamente era uma enorme bola de fogo. Aqui, no início a Terra era uma massa incandescente. Essa massa incandescente diz que a Terra era uma enorme bola de fogo, semelhante ao Sol. À medida que a Terra foi se esfriando, aconteceram uma variação nas paisagens, ocorreram variações nas paisagens. Então a Terra era uma enorme bola de fogo, ela passou por um período de glaciação, ou seja, um período de resfriamento.
Depois ela passou por um período de um leve aquecimento, não igual acontecia antigamente, até chegar à sua formação atual. Ou seja, a Terra ela passou por várias transformações, mas também 4,6 bilhões de anos é muito tempo. Aqui nessa imagem do livro de vocês, logo abaixo, a gente encontra um pouquinho dessa Terra primitiva. Existia enxofre, vários meteoritos caindo constantemente sobre a superfície terrestre, uma intensa atividade tectônica. Caso você não sabe que é atividade tectônica, a gente vai ver mais para frente. Tudo isso daqui era a paisagem da Terra primitiva. Será que tinha como morar nessa Terra primitiva? Sem chance, né? Nem os dinossauros existiam nessa época. Depois de uma glaciação e depois de um aquecimento momentâneo, leve, até chegar à configuração da Terra atual, a gente vai ter também a transformação, a origem de microscópios, depois as primeiras espécies animais, marinhas, os dinossauros, a extinção dos dinossauros e o surgimento do homem. A Terra ela é dividida em eras. Nós temos Cenozoico, Paleozoico, Mesozoico, Fenozoico. Essas são as divisões da Terra, certo? Assim como o tempo cronológico do homem se divide lá em Idade das Pedras, Pedra Polida, Pedra Lascada, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea. O tempo cronológico é dividido dessa forma. Também a Terra ela possui as divisões. As suas divisões são em eras, Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, enfim. Vai cobrar isso daí na prova, Pro? Sobre o nome dessas eras, não. Eu só vou cobrar aquilo que está no seu livro. Então, como não está no livro, não será cobrado. Prosseguindo aqui. O tempo geológico da Terra corresponde ao tempo de existência do planeta, desde a sua formação até os dias atuais. Já falei bastante coisa sobre isso daqui na página anterior, certo? Isso se chama tempo geológico. Olha o tempo histórico logo aí acima, que eu acabei de citar para vocês. A estrutura interna da Terra. A Terra ela é formada por crosta, manto e núcleo. Creio que vocês já estudou isso daqui em anos anteriores, mas a gente vai estudar um pouquinho mais de forma aprofundada, tá? Passando para a próxima página e a última do tema. Nossa, a aula tá rapidinha hoje, maravilha, né? O núcleo, a gente vai falar de dentro para fora, tá? Aí conforme a gente vê a imagem, de dentro para fora. O que é o núcleo? O núcleo é a camada mais profunda da Terra. Essa camada ela fica aí em torno de 6.000 graus Celsius. É a maior temperatura, ou seja, quanto mais interior for a camada, mais quente ela será. 6.000 graus Celsius. Mas como que o homem sabe que tem 6.000 graus Celsius? Através das rochas. Através do estudo das rochas, através do tectonismo, através das placas tectônicas, nós conseguimos compreender como são as camadas internas da Terra. A exemplo, se você pegar um bolo e você começar a desconstruir esse bolo, ou seja, esfarelar esse bolo e começar a analisar a propriedade química desse bolo, você vai encontrar a propriedade química do leite, do ovo, da farinha, do trigo, do fermento, do açúcar e até a temperatura. Você vai conseguir concluir que esse forno é a temperatura que o forno estava para que o bolo fosse assado. 120 graus Celsius, 200 graus Celsius, a temperatura do forno. Você consegue analisar isso através de estudos químicos. Da mesma forma, a rocha é a camada interna da Terra. A rocha ela acabou sendo empurrada para a crosta, ou através de uma erupção vulcânica, ou através do tempo geológico, muitas alterações da superfície terrestre. Essa camada rochosa ela acabou emergindo, ou até por meio de escavações. Enfim, o homem, quando ele acaba encontrando esse tipo de rocha, ele consegue analisar as estruturas químicas dessa rocha, saber qual era a temperatura antes dela ter se resfriado, qual é a propriedade química desta rocha, se é ferro, se é níquel. O homem, então, ele consegue encontrar todas as propriedades das camadas internas da Terra, chegando a tal ponto de estudo científico a concluir que o núcleo tem 6.000 graus Celsius,
Que o núcleo ele é composto principalmente por ferro e por níquel. É os principais componentes químicos do interior, da camada mais central da Terra, que é conhecida como núcleo. O manto é uma camada intermediária, localizado entre a crosta e o núcleo. Conforme a gente vê aqui na imagem, a gente encontra o manto, certo? O manto, então, é essa camada intermediária que fica no meio. A temperatura ela chega a 3.000 graus Celsius, é metade, mas ainda é muito quente. O manto é composto de rochas em contato com a crosta, porém, a partir de determinada profundidade e temperatura, esse material se torna pastoso e extremamente quente, passando a receber o nome de magma. Quem nunca ouviu falar sobre o magma? O magma é toda essa camada pastosa que há sobre o manto. Se você for pensar, por exemplo, na propriedade física, ou seja, algo palpável, professor, como que é? Eu não estou conseguindo entender ainda. O núcleo é como se fosse um brigadeirão, um brigadeiro. Já o manto é como se fosse um doce de leite, um leite condensado. É algo mais pastoso, é um pouco mais líquido. O núcleo, então, ele é mais consistente, como se fosse um brigadeiro. Principalmente um brigadeiro passado pela geladeira. Não quando está quentinho, porque quando está quente é quase que a mesma coisa com doce de leite. E depois, este manto é como se fosse esse doce de leite ou um leite condensado, uma camada mais pastosa. Ok, minha gente? Todas as rochas, então, antes elas eram magma. Mas as rochas depois elas acabam se elevando, emergindo para a superfície terrestre. Toda essa camada pastosa sobre o manto, nós damos o nome de magma. Porém, quando acontece uma erupção vulcânica, este magma que ele acaba saindo do vulcão, a gente dá o nome de lava. E quando essa lava se resfria, ela dá origem a uma rocha magmática, extrusiva. Mas isso daí deixa para o próximo tema, porque senão vai ficar muita coisa aí para você gravar, sem texto e base suficiente para isso. Prosseguindo aqui então. Agora a gente vai falar sobre a crosta. É a camada externa do planeta Terra. Está dividida em dois tipos, com características distintas, ou seja, uma possui uma característica, a outra possui outra característica. Nós temos a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica é o piso que fica abaixo dos mares e oceanos. Isso nós damos o nome de crosta oceânica. E de forma simples, clara e objetiva, nós temos a crosta terrestre, que é, obviamente, o chão que nós pisamos. Essa é a crosta terrestre. Continuando aqui a leitura. A crosta oceânica situa-se abaixo dos oceanos e mares. Vou ler desde o começo, tá? Para você não se perder. É a camada externa do planeta Terra. Isso é a crosta. Está dividida em dois tipos com características distintas, a crosta oceânica e a crosta continental, ou crosta terrestre. A crosta oceânica situa-se abaixo dos oceanos e mares. Já a crosta continental, ou crosta terrestre, forma os continentes, ou seja, o chão que a gente pisa. A gente está sobre um continente, o continente americano. Sobre a crosta terrestre estruturam-se as diversas formas naturais que nós damos o nome de relevo. Sobre o relevo nós temos as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. Lembra do desenho que a gente fez na aula presencial? A gente fez 4 desenhos, foi uma das primeiras aulas que a gente teve presencialmente, lá no comecinho do ano. Então a gente fez o desenho de uma planície, que é geralmente uma área plana ao mesmo nível do mar. A gente fez um desenho de um planalto, que é uma área um pouco mais elevada, de 800 metros mais ou menos, geralmente alta e às vezes um pouquinho plana e um pouco alta. Não necessariamente todos os planaltos são assim, boa parte são. Nós temos as montanhas, são elevações acima de 3.000 metros. No Brasil não existe montanhas. A montanha mais próxima a nós fica lá na Cordilheira dos Andes, onde que a gente tem o ponto mais elevado, que é a Aconcagua, entre o Chile e o Peru. E nós temos as depressões, que são áreas mais baixas geralmente do que tudo que está ao seu redor. Se é uma área mais baixa que tudo que está ao seu redor, nós chamamos de depressão. E ela pode ser subdividida entre depressão relativa, que é o que eu acabei de citar, ou se ela estiver abaixo do nível do mar, há uma diferença entre mar e oceano. Mar é onde que mais ou menos dá pé para a gente.
O oceano, aí já são as camadas mais profundas, certo? Do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Geralmente, as depressões absolutas, elas ficam abaixo do nível do mar, ou seja, é uma região muito baixa. E a área mais baixa do mundo é o Mar Morto, é uma área abaixo do nível do mar, é a área mais baixa do planeta Terra. Mar Morto, fica em Israel, é cheio de sal, é como se fosse um grande lago e ninguém afunda naquele lugar. Fantástico. Depois vamos ver se eu passo um vídeo sobre ele. E acabou, minha gente. Olha que maravilha. Não passa mais página. Então é porque acabou. Um abraço. Esperarei vocês lá no Via Meet. Qualquer dúvida estarei à disposição. Depois que não aguarda aí do formulário com uma lista de exercícios relacionados ao nosso tema 1. Tchau, tchau, gente.